volto a relembrar, se tiverem dúvidas ou questões, algo que queiram dizer, basta ligarem o vosso microfone, ok? Algo que queiram esclarecer sobre o que trabalhámos nas últimas aulas, matérias que fomos abordando? Ok, então vamos iniciar com mais um teste, uma proposta de treino para o momento da avaliação que teremos relativo às aulas teóricas ou teórico-práticas. Aquilo que vos peço é que possam ir ao Moodle, têm lá na área da nossa disciplina uma questão à qual peço que respondam. Ela está em aberto para poderem responder precisamente neste horário e bastará então selecionarem a questão e introduzirem a vossa resposta, está bem? É de resposta breve, por isso eu pedia-vos que pudessem tomar um par de minutos para ir ao Moodle, só verificar se conseguem aceder, se conseguem ver a questão, se têm alguma dúvida ou alguma dificuldade e, havendo alguma dificuldade, que me avisem entretanto, está bem? Vou então dar-vos 2 minutos para poderem fazer esse trabalho. Ok, deixa-me ver se consigo partilhar aqui convosco. Creio que estarão a ver aqui a minha área do Moodle.
tenho neste momento 25 respostas. Tem aqui, para cada um de vocês, a indicação da resposta que foi dada. Está bem? Alguém que tenha tido algum problema, alguma dificuldade, que não tenha conseguido, por algum motivo, aceder ao Moodle ou responder, alguma dificuldade? Não? Ok. Então, vamos voltar à nossa apresentação. Aquilo que era a resposta correta à questão era T maior ou igual que T'. Está bem? Alguns de vocês não colocaram a resposta correta. Só tinham T, ou só tinham T maior que T'. Está bem? É importante o rigor naquilo que é a vossa resposta para que efetivamente possam não ser prejudicados e ter a pontuação total correspondente à avaliação. Está bem? Por isso, leiam com cuidado a questão e tenham o cuidado também de, na vossa resposta, poderem não deixar nenhum elemento que seja importante para que ela fique completa e para que seja, para que possam ter a pontuação máxima. Ok? Não deixem de ser rigorosos naquilo que escrevem, naquilo que fazem. Vimos então, e dando continuidade aqui ao nosso trabalho sobre este modelo de análise e intervenção no futebol, que um passe no futebol é uma relação de tempos entre o jogador que quer passar a bola ao seu companheiro de equipa e o adversário que procura interceptar essa bola. Que se o tempo da bola for inferior ao tempo do defensor, a bola passa. Por outro lado, se o tempo do defensor for menor ou igual ao tempo da bola, quer dizer que ele tem sucesso e consegue interceptar ou cortar a bola. O mesmo acontece numa situação de remate, em que o rematador demorará um tempo a fazer chegar a bola à baliza e terá a oposição do guarda-redes que num tempo procurará evitar que a bola possa entrar na baliza. Se o tempo da bola for inferior ao tempo do guarda-redes, é golo. Se o tempo do guarda-redes for inferior ou igual ao tempo da bola, ou ao contrário, o tempo da bola maior ou igual ao tempo do rematador, então o guarda-redes tem sucesso e consegue evitar o golo. Tá? São apenas duas situações muito simples, o passe e o remate, mas podem aplicar a qualquer outra situação do jogo de futebol. No fundo, aqui o grande objetivo deste modelo é ser precisamente uma ferramenta simplificada que nos permita estruturar a nossa análise e a nossa intervenção sobre a modalidade, alertando-nos para que a variável mais importante é o tempo e que é esta relação de tempos entre os jogadores e entre as equipas que nos permite tirar perceber o que está a acontecer e o que fazer para melhorar a prestação dos jogadores em cada momento. Este desabafo foi um desabafo de dúvidas. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Não? Ok. Vimos depois que existem 4 fórmulas que nos permitem desdobrar estes tempos e que é fundamental percebermos e dominarmos essas relações entre essas variáveis para entendermos o que pode estar a acontecer. Temos então a fórmula espaço igual a velocidade vezes o tempo, velocidade igual à aceleração vezes o tempo de aceleração, a força igual à massa vezes a aceleração e a energia cinética igual ao meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Que estas 4 fórmulas nos permitem depois perceber como é que elas se vão encadeando para desdobrarmos cada uma das variáveis e perceber a sua influência no tempo. Vimos então que o tempo depende apenas de 2 variáveis, do espaço e da velocidade. Esta velocidade do tempo de aceleração e da aceleração, por sua vez, depende da massa
e da força. Esta força depende de uma energia cinética, que tem uma velocidade e uma massa, como vimos. A força depende também da cadeia cinética que é utilizada, da relação entre massa-base de apoio e das suas 5 componentes: intensidade, direção, sentido, ponto de aplicação e tempo de atuação. No fundo, são variáveis relativamente simples, mas que nos permitem estruturar a compreensão do que pode estar a acontecer em cada momento para analisar e corrigir o que seja necessário para melhorar ou aumentar a vantagem no diferencial que temos a favor da equipa ou do jogador que nos interessa. Não é? Dúvidas até aqui? Nesta breve revisão, foram matérias que já trabalhámos nas aulas anteriores. Não? Ok. Então, vamos continuar aqui com base neste modelo, nesta proposta de intervenção, analisar um outro conjunto de variáveis, de ferramentas que nos permitem aprofundar o conhecimento sobre a modalidade. Há uma noção importante para podermos compreender o que se passa na prestação dos jogadores, que tem a ver com a noção de entradas sensoriais, tratamento central e saída motor. Ou seja, esta ferramenta o que nos diz é que nós temos no futebol permanentemente estímulos que estão a acontecer e eles são principalmente visuais. Aquilo que é a maioria de estímulos no futebol, aqueles que determinam de alguma maneira a ação dos jogadores, são essencialmente estímulos visuais, mas também temos estímulos proprioceptivos e estímulos auditivos. No fundo, existem diferentes coisas que estão a acontecer. Essas diferentes coisas podem ser captadas pelos nossos sensores. Aqueles que, de alguma maneira, têm mais relevância são os estímulos visuais, o que é comum dizer-se a leitura de jogo. A leitura de jogo é precisamente os jogadores conseguirem, através do seu olhar, entender um conjunto de estímulos que estão a acontecer, sejam eles posicionamentos dos colegas, posicionamentos dos adversários. Sim? Alguém tinha alguma questão? Não? Ok. Estava eu a falar então, a dizer que esses estímulos podem ser os posicionamentos dos colegas, posicionamentos dos adversários, a ação que algum deles vai realizar, um movimento, um gesto que tem um significado e que importa ser lido e ser decifrado. Existem também estímulos proprioceptivos, que têm a ver com o toque, com o contacto, com o sentir ou o colega de equipa ou o adversário. Estes tipos de estímulos são muito relevantes, principalmente em espaços mais reduzidos, onde há uma maior concentração de jogadores e onde, por vezes, não é possível eu estar a olhar para o meu adversário, mas se conseguir sentir onde está esse adversário e as intenções dele através do toque, consigo ganhar alguns décimos de segundo que podem ser importantes. Por isto, estes estímulos proprioceptivos são muito relevantes, em especial, como estava a dizer, em situações onde há uma maior concentração de jogadores por espaço, como são as situações de bola parada próximas das balizas, por exemplo. Depois, temos também estímulos auditivos que são importantes e que os jogadores devem estar também disponíveis para os sentir e os poder, de alguma maneira, interpretar. Os estímulos auditivos podem ter a ver não só com o falar, com a comunicação verbal, quer do banco, equipa técnica, treinador, os colegas de equipa que estão em campo, mas muitas vezes com outro tipo de sons em que eu posso identificar o aproximar ou afastar de um colega ou de um adversário, pelo som que ele emite, que as botas emitem no chão, na relva,
posso ter este estímulo auditivo com o bater com o pé na bola, para ter uma noção de se a bola foi ou não foi passada ou rematada, por exemplo. No fundo, são estímulos que também são importantes e para os quais os jogadores devem estar disponíveis para os poder ouvir e interpretar. Depois destes estímulos, e aqui a noção de estímulo é muito importante porque é ela que vai determinar aquilo que o jogador será capaz de entender do jogo, a sua capacidade de selecionar entre os inúmeros estímulos que estão a acontecer, os mais relevantes ou o mais relevante, e em função desse estímulo, tomar uma decisão, ou seja, fazer um tratamento central. Esse tratamento desse estímulo, dessa informação, sabemos hoje que pode ser feito ou pelo sistema nervoso central, que em regra implica uma tomada de decisão consciente e um pouco mais morosa, se quiserem de uma forma simplificada, mas sabe-se hoje também que há aqui uma implicação ao nível da tomada de decisão e do tratamento de informação do sistema nervoso periférico, que se chamam as inteligências periféricas, em que praticamente não há consciência da decisão e há um conjunto de, vamos chamar de forma simplificada, decisões que são tomadas ao nível local, a nível das diferentes, por exemplo, articulações, que permitem acelerar o processo de tomada de decisão e ganhar alguns décimos de segundo que podem ser muito relevantes em contextos de alta competição. Está bem? É aqui que tem, por exemplo, um efeito nítido o treino, aquilo que é a experiência dos jogadores, que faz com que eles possam automatizar processos, e esta automatização de processos leva a que, naturalmente, a resposta seja a correta e mais rápida. Por outro lado, há também aqui uma noção de memórias, e a memória vem também neste seguimento do treino, da experiência, que permite associar aquilo que é a interpretação de um estímulo à decisão que tem de ser tomada em função daquele estímulo. O que quer dizer que esta decisão, esta tomada de decisão, este tratamento central, vai também, muitas vezes, beneficiar daquilo que é uma experiência anterior, daquilo que é uma vivência anterior, que permite ao jogador encontrar uma resposta mais ajustada e em tempo menor. Mais uma vez, aqui a variável-chave é o tempo. E por isso é que estas memórias são tão importantes de serem desenvolvidas, e é isto que justifica o treino, a repetição, o passar tempo a fazer coisas. No fundo, nós estamos a criar memórias, chamemos-lhe assim, de uma forma muito simplificada, mas que permite ganhar tempo, escolhendo cada vez decisões mais acertadas e em menor tempo. Por isso, o importante é termos esta noção de que a tomada de decisão é sempre algo que acontece fruto da identificação de um estímulo. Ou seja, temos aqui a identificação de um estímulo e essa identificação do estímulo leva a um tratamento desse mesmo estímulo. E só depois, então, temos o gesto, a saída motora, a ação motora. Ora, esta ferramenta, aquilo que nos chama a atenção, de uma forma muito simplificada, é que a saída motora, a ação motora em si, que muitas vezes nós simplificadamente associamos à técnica ou até à tática, é, na verdade, muito mais complexa, porque envolve o estímulo, a identificação do estímulo, a capacidade de selecionar o estímulo correto, de o tratar, de conseguir dar uma resposta face ao estímulo que foi identificado para que a saída motora, a ação motora, a movimentação, seja o mais apropriada possível àquilo que está a ser solicitado naquele momento. Quer dizer que nós não devemos colocar apenas o foco no gesto, mas perceber que aquele gesto é uma consequência de um processo que o antecedeu.
Quer isto dizer que, por exemplo, quando nós olhamos para uma situação de passe, de remate ou de finta, se olharmos só para o jogador e para a sua ação com a bola, ignoramos todo um processo que antecedeu essa ação do jogador, que é determinante para o sucesso dessa mesma ação. Este é apenas um pequeno exemplo de um vídeo já relativamente antigo, de um jogo também antigo, mas onde esta relação entre as entradas sensoriais, o tratamento central e a ação motor é muito evidente naquilo que habitualmente nós chamamos de antecipação. Ora, o que é a antecipação? É eu identificar estímulos, conseguir selecionar os estímulos que são mais relevantes, tomar uma decisão com base nesses estímulos que eu identifiquei ou que eu antecipo que venham a acontecer e ter uma ação motora condizente nesse tratamento central para poder dar resposta ao problema. Reparem no detalhe não só da recuperação de bola, da simulação e depois do passe ao colega livre, e deste passe para desmarcar o colega que vem correr para a baliza, e a simulação que faz perante o guarda-redes. Há aqui um conjunto de detalhes que são relevantes para se entender precisamente esta relação, em que se nós olharmos apenas para a saída motora, ficamos com uma visão muito restrita e muito limitada daquilo que aconteceu, daquilo que de facto permitiu aos jogadores realizar esta ação motora. E, por isso, mais uma vez, a importância de, nesta interação entre entradas sensoriais, tratamento central e saídas motoras, entendermos que as saídas motoras são apenas a parte visível e final do processo. Até aqui alguma questão, uma dúvida que tenho? Ok. Temos aqui uma outra ferramenta que é importante também conhecermos, porque é determinante para entender o futebol, que é o tempo de reação. Ora, o tempo de reação, de uma forma muito simplificada, é o tempo que vai desde o início do estímulo até ao início da saída motora. E este tempo é um tempo que nos permite ter um referencial para aquilo que o jogador estará a interpretar em termos de estímulo e aquilo que ele estará a valorizar para a decisão que toma. Hoje, com os meios e com as tecnologias que temos ao nosso dispor, nós conseguimos apenas ter informação sobre aquilo que é visível, sobre as saídas motoras, as ações dos jogadores. E, por vezes, a dificuldade está em conseguir identificar que informação foi recolhida pelo jogador, que estímulo foi valorizado por ele para tomar aquela decisão. E mesmo alguns estudos que procuraram, junto de jogadores de futebol de elite, questionar sobre o que é que eles valorizam para tomar determinadas decisões, o que muitos desses estudos nos dizem é que os jogadores não têm consciência desses estímulos, não conseguem muitas vezes identificar o que é que os fez tomar aquela decisão ou o porquê de terem realizado aquela ação. E isto é muito normal acontecer, porque os jogadores, principalmente os de alto nível, são fruto de milhares de horas de treino, de experiências, e vão através desse treino, dessas experiências motoras, automatizando comportamentos, automatizando leituras de estímulos, tratamento de estímulos e saídas motoras, e quando há esta automatização, principalmente se ela não for feita com um início consciente da recolha de estímulos e tratamento desses estímulos, faz com que eles depois não tenham a noção efetiva do tipo de informação que estão a recolher para tomarem aquela decisão, para terem aquela saída motora.
Então esta ferramenta, o tempo de reação, o que nos diz, mais do que quanto tempo é que ele pode estar a demorar até ter a saída motora, que é um tempo, são tempos relativamente curtos, para terem uma noção, quando falamos de tempo de reação simples, em que há uma resposta a um estímulo, e que o estímulo é conhecido e a resposta é conhecida, dificilmente se consegue tempos de reação inferiores a 0,2 segundos. Mas, no futebol, aquilo que nós temos em regra são tempos chamados tempos de reação complexa, em que existem diversas possibilidades de estímulo e também diferentes possibilidades de resposta a cada um desses estímulos. E neste caso, do tempo de reação complexa, dificilmente conseguimos ter tempos abaixo de 0,4 segundos. Estes tempos, mesmo quando são treinados, desenvolvidos, dificilmente podem baixar destes limites, porque falamos aqui de tempos de limites humanos, tempos ínfimos, que naquilo que é a essência do tempo de reação, depende, como está aqui nesta forma simplificada de explicação do que é o tempo de reação, é o tempo que vai desde o início do estímulo ao início da saída motor. Quer dizer que aquilo que determina este tempo de reação é a identificação do estímulo, o tratamento desse estímulo e o iniciar a saída motor. Ora, este conceito é definido desta maneira porque nos permite dar dois referenciais objetivos que podem ser quantificáveis, isto é, o aparecimento do estímulo e o início da saída motora. Ora, seja, nós temos isto, por exemplo, numa situação em que um jogador, por exemplo, o guarda-redes, inicia o seu movimento para se deslocar para um determinado local para procurar interceptar a bola. Quando ele inicia a saída motora, dá-nos um referencial, este referencial final do tempo de reação. Se nós recuarmos, face a esse início, 0,4 segundos, tempo de reação complexa, partindo do princípio que existem várias possibilidades para o rematador e várias respostas que o guarda-redes pode tomar em função dessas possibilidades. Então consideramos este referencial de 0,4 para o tempo de reação complexa. Então 0,4 segundos antes é aquilo que nós podemos considerar o que terá sido o estímulo que o guarda-redes valorizou para tomar aquela decisão. E isto é muito importante, por exemplo, para percebermos se o jogador está a tomar uma decisão aleatoriamente ou com base em que estímulo. Se aconteceu algum estímulo relevante naquele momento que o terá feito tomar aquela decisão. Isto, por exemplo, permite-nos perceber que hoje a grande penalidade não é uma questão de sorte ou de azar. Sabemos que há alguns guarda-redes que se deslocam muito antes do rematador dar algum estímulo relevante e que esses, sem dúvida, escolhem um local na baliza para se atirar e esperam ter a sorte de a bola ir para esse local e poder defendê-lo. Mas que há guarda-redes que têm mais sucesso nestas situações e que fazem habitualmente coincidir este início da sua saída motora, quando recuamos o tempo equivalente ao tempo de reação, sensivelmente com momentos relevantes na ação do rematador, o que quer dizer que, muito provavelmente, eles estarão a recolher informação útil na ação motora do adversário que lhes permite fundamentar a tomada de decisão deles. E por isso hoje sabemos que os guarda-redes conseguem antecipar as trajetórias da bola olhando para questões como a colocação do pé de apoio do jogador que vai rematar na bola, a velocidade da corrida desse jogador até à bola, a direção dessa corrida, a trajetória, a direção, do membro inferior que vai tocar na bola. Por isso, este conceito de tempo de reação permite-nos, de uma maneira mais objetiva, ter uma noção daquilo que são os estímulos que estarão a ser tidos em conta e valorizados pelos jogadores para tomarem as decisões e terem as saídas motoras que têm. Está bem? Mais do que ser um tempo curto ou longo,
Aquilo que nos interessa através deste instrumento é perceber o processo de valorização de estímulos, de tomada de decisão de estímulos dos jogadores. Por isso é que, nesta definição de tempo de reação, este conceito de início de estímulo, de início de saída motora, é relevante para que, juntamente com estas informações, sabemos que os tempos de reação no futebol são tempos de reação complexa, quer dizer que habitualmente a 9 ou 0,4 segundos, nos permitem entender, com as ferramentas que hoje temos disponíveis, aquilo que poderá estar a ser valorizado pelos jogadores para as ações motoras que têm ou não têm. E podermos ir um pouco mais fundo, compreendendo o porquê daquela saída motora, daquele gesto, daquele movimento. Este é um pequeno vídeo de uma reportagem de um programa já relativamente antigo, Ronaldo Estado ao Limite, mas que reforça a importância destas ferramentas que temos vindo a apresentar. Alguém quer comentar o que passou neste vídeo face a esta ferramenta que falámos, do tempo de reação e da anterior, das entradas sensoriais, tratamento central e saídas motoras? Ô, Alguém? professor, Força, Obrigado. desculpa interromper. Não, Hoje não, o eu que jogo, agradeço que interrompam. Tá bem? Para não ser o só eu jo- a falar, é importante dialogarmos. tá bem. O, hoje a importância do jogo falado, ele é importantíssimo e até para desenvolvimento, para evolução e dinâmica do jogo da equipe, né? Uhum. O estímulo auditivo, o sonoro, a gente sabe que ele percorre uma velocidade maior que o visual, né? Então hoje a tendência, embora, claro, o que vai diferenciar um jogador do outro vai ser a capacidade de ele recolher essas informações, principalmente as visuais, mas Uhum. também essas informações via estímulos sonoros. Uhum. Daqui a pouco uma informação do próprio colega da equipe, cuida das costas, uma bola, Uhum. vai assim nas tuas costas a bola. E nesse sentido, a gente vê hoje, pelo menos, todo mundo repara que o jogo falado, às vezes, ele é para que ainda mais agora nessa época de pandemia, onde a gente escuta todos, é uma série. Eu queria saber como é que um jogador, digamos, em plena consciência, ele consegue recolher tanta informação sonora, processar toda essa informação para ter uma saída motora adequada, porque ele recebe informação do treinador que está ali fora, né, desesperado para, às vezes Uhum. o treinador querendo entrar em campo para jogar no lugar dele. Daqui a pouco tu tem o teu colega da equipe e aí chega o ponto interessante. Tu tens a semana inteira para treinar a tua equipe para um jogo. Se o teu atleta, teu jogador não faz aquelas, sei lá, não repete os comportamentos treinados durante a semana, tem que o treinador, aos berros, aos gritos ali fora, ficar. E eu sei lá, no meu entendimento, esse estímulo sonoro às vezes pode até prejudicar a saída motora de um atleta, porque ele recolhe tanta informação, tanto do banco de reservas, dos colegas de dentro de campo, da equipa própria. E aí, nesse ponto, é que eu fico em dúvida. Eu acho que chega um ponto, não sei se o professor concorda, é tanta informação sonora que ele coleta muito menos informação visual, que vai prejudicar talvez a saída motora de alguns deles. O que o professor pensa a respeito? Aquilo que eu estou convencido que faz a diferença entre os futebolistas, os melhores e os outros, é que os melhores conseguem não dar importância a estímulos que são insignificantes, enquanto aqueles que são menos capazes, que são menos bons, valorizam frequentemente estímulos irrelevantes. É o que vimos naquele vídeo sobre o Cristiano Ronaldo. Ou seja, no fundo, eu tinha ali era a comparação de um jogador de alto nível, o Cristiano Ronaldo, face ao entrevistador, que é, vamos considerar, um aprendiz ou alguém inexperiente na modalidade. E nesta situação de finta, percebeu-se claramente que, mesmo sem ter consciência, fizeram a pergunta ao Cristiano Ronaldo e ele não tem consciência dos estímulos que recolhe, da informação que trata, ele observa
está atento para recolher informações que são muito mais relevantes para a ação que ele tem de fazer do que o outro senhor. O entrevistador foca-se muito na bola, praticamente é exclusivo sobre a bola. O Cristiano Ronaldo, um dos estímulos que valoriza menos é a bola. Aquilo que ele procura identificar são os espaços à direita ou à esquerda de quem quer ultrapassar e a colocação do centro de massa em relação à base de apoio. Repararam como foi descrita o olhar para o pé direito, para o pé esquerdo e para as ancas. Ora, ou seja, esta é a relação centro de massa-base de apoio que falámos anteriormente e que iremos aprofundar um bocadinho mais adiante. O que isto mostra muito claramente é que os jogadores de muito alto nível conseguem selecionar os estímulos que são relevantes para as ações que pretendem realizar. Ao contrário, aqueles que são jogadores com mais dificuldades, com menores níveis de prestação, tendem a valorizar muitas vezes estímulos irrelevantes. E estes estímulos irrelevantes podem ser auditivos, podem ser visuais, podem ser proprioceptivos. Quando o Lorival diz que hoje se fala muito no futebol, é verdade. Eu acho que se fala demasiado no futebol. E esse falar demasiado não traz grandes vantagens, creio eu. Porque, por um lado, o falar é algo que pode ser também ouvido pelos colegas da equipa adversária. E se eu quiser dar uma informação útil ao meu companheiro de equipa, ao dá-la oralmente, para ele poder captar através de um estímulo auditivo, estou também a dar informação, a permitir que essa informação seja recolhida pelos meus adversários. Então, talvez essa não seja uma informação tão relevante como a informação visual. O que é a informação visual? É eu saber, através da colocação do corpo do meu companheiro, a intenção que ele vai ter. Aquele vídeo inicial que eu vos mostrei da seleção brasileira é muito isto. É eu olhar para o meu colega e, através do movimento dele, perceber a intenção dele. Há ali 2 passos que são decisivos e o sucesso daqueles 2 passos depende de perceber no comportamento, na ação do colega, que ele estava preparado, disponível para poder dar continuidade à jogada da equipa daquela forma. Isso eu creio que uma das maiores asneiras dos treinadores é darem muita informação aos jogadores. Por isso é que em jogo, e sabe-se hoje, os jogadores praticamente não valorizam a informação que lhes chega das equipas técnicas, porque há tantos estímulos a acontecer a todo o momento que eles não conseguem dar a atenção devida a todos esses estímulos, então eles bloqueiam alguns. E muitos dos que eles bloqueiam são os estímulos que vêm do banco de suplentes. Por outro lado, e apesar de hoje estarmos nesta situação de pandemia, os estádios estarem vazios, serem muito mais audíveis, principalmente para quem está em casa, um conjunto de informações, de coisas que são ditas dentro de campo e fora de campo, eu continuo a acreditar que os jogadores de alto nível não valorizam esses estímulos. Até porque quando eles valorizam esses estímulos, muitas vezes o que acontece é perturbar as ações deles, os comportamentos deles, porque de facto são estímulos irrelevantes. E por isso é que falamos muitas vezes na capacidade de concentração. O que é esta capacidade de concentração? É eu focar-me em algo, e este focar-me em algo pode ser ter os meus sensores, alguns deles bloqueados para ignorar os estímulos que estejam a acontecer, e outros deles ativos, disponíveis para valorizar só aquele tipo de estímulos. Por isso, uma das grandes responsabilidades que nós temos, quando queremos intervir no futebol, principalmente na aprendizagem do futebol pelos jogadores, é dar-lhes esta capacidade de selecionar estímulos, de não se perderem a valorizar estímulos que não são relevantes. Eu brinco muitas vezes, por exemplo, com a cor do cabelo dos jogadores ou a cor das botas. São estímulos que lá estão, mas não são estímulos relevantes para aquilo que é a ação que o jogador tem de realizar. Da mesma maneira, quando entramos em situações destas mais
úteis para o jogo, por exemplo, ter de fazer uma finta, aquilo que eu tenho de ensinar o jogador que vai ser defensor e procurar cortar uma finta, não é olhar para a bola, porque se ele olhar para a bola, ele vai ter muito menos possibilidades de ser bem sucedido. Não é só a bola que é o estímulo relevante, é também olhar para o corpo do jogador com bola, perceber na sua relação entre massa base de apoio que pé é que ele tem disponível para jogar sobre a bola, para intervir sobre a bola, em que momento é que esse pé está disponível e como é que, quando esse pé está disponível, ele tem capacidade de fazer determinadas fintas ou não. Depois, conseguir ignorar muitos outros estímulos que estarão a acontecer, mas que são irrelevantes. E muitos desses estímulos são auditivos. Por vezes, há jogadores que ainda falam demasiado, e esse falar demasiado são informações que, para além de serem desnecessárias, muitas vezes estão erradas, porque são informações que não permitem ajudar o jogador que tem de tomar aquela decisão, fazer aquele tratamento naquele momento. Agora, Lourival, não sei se consegui ajudar aqui na resposta à sua questão. Não, professor, sim, sim. Mas eu ainda acho que esse excesso de informação auditiva, sonora, vindo de todos os lados, eu acho que mais prejudica a tomada de decisão, a escolha do estímulo motor, principalmente pelo facto digamos, a maioria dos jogadores não serem os extra classes, né? Não serem os Cristianos Ronaldos, os Messis. Então, eu acho que mais prejudica do que beneficia a tomada de decisão, o tempo de reação, a melhor escolha para. Mas esse é um ponto de vista. Não, mas eu aí estou de acordo consigo. A grande o... questão é que a forma de contrariarmos isso não passa, creio eu, por reduzirmos os outros estímulos. Sim, Passa sim. por ensinarmos os jogadores a selecionarem estímulos, a valorizarem ou não alguns estímulos. Que é o mesmo que nós Sim, temos hoje com a internet, por exemplo. claro. Hoje, se calhar, muitos de nós, quando decidimos ir à internet fazer alguma coisa e damos por nós passar algum tempo, já nem sabemos o que é que lá íamos fazer e vimos N outras coisas. Sim. Porquê? Porque há tantos estímulos hoje, tanta informação que está disponível, que se nós não tivermos uma capacidade muito grande de foco e de objetividade, é muito fácil perdermos no meio desta informação e destes estímulos todos. E eu aqui também sou defensor de que a solução não é acabar com a internet ou reduzir o número de sites ou de informação que é acessível, mas pelo Claro. contrário, ensinarmos as pessoas a selecionar a informação, a valorizar aquilo que é relevante e a não se perderem em muitas outras coisas que são irrelevantes, que não são importantes. Claro, claro, professor. Mas por outro lado, eu acho a comunicação é um pilar É importantíssimo decisivo, para a dinâmica da equipe. sem dúvida. Às vezes um atleta mal posicionado, teu colega chama atenção, ó, cuida aqui, cuida da bola ali. E Bom, essas pequenas informações e rápidas eu acho que são interessantes. A comunicação ela faz parte desses desportos de equipas, né? sim, sim. Então, eu acho que a gente teria que dar um jeito de repensar um pouco o excesso de informação daqui a pouco, que não serve para nada, não vai levar a lugar nenhum e só prejudica, porque um jogador, professor, no meu ponto de vista também, um jogador que é mediano, tecnicamente mediano, e ele com excesso de informação, ele não sabe nem o que vai fazer, o que era para fazer anteriormente, o que tinha sido pré-definido. Ele coloca em dúvida se o que o treinador, o que treinou a semana inteira, será que ele está certo? Pô, mas meu colega está dizendo para fazer isso. Mas é diferente do que. Então, eu acho que a comunicação tem que existir no futebol, faz parte dos esportes de equipe, mas o excesso e às vezes informações não servem para absolutamente nada, nada. O jogador falando, olha aí, fulano, sabe? Não acho que mais causa, como é que eu posso dizer assim, mais ansiedade para o atleta que não tem essa capacidade do que trazer benefício para uma tomada melhor de decisão. Sim, completamente de acordo, porque, por um lado, a comunicação, o diálogo é essencial a esta modalidade. Se recordarem, quando começámos a falar neste modelo dos desportos coletivos,
uma das características que este modelo aponta como essenciais e basilares nesta modalidade é precisamente o diálogo. Nós estamos permanentemente a dialogar com os nossos colegas, com os nossos adversários, e este diálogo é essencial à modalidade. Mas, por outro lado, este diálogo, quando é feito através da comunicação oral, muitas vezes é inútil ou até contraproducente. Por isso é que, mais uma vez, se repararem também, normalmente os jogadores que mais falam são os menos experientes ou os menos capazes. Vocês vão, quando olham para aquilo que é o percurso de carreira de determinados jogadores, vão vendo que esses jogadores vão, com a experiência, com os anos de carreira, vão falando cada vez menos, mas vão falando cada vez mais assertivamente. Quer dizer que têm a consciência, creio eu, ou pelo menos têm esse sentimento de que já há tanta coisa a acontecer no jogo que muitas vezes a melhor forma de ajudar os colegas é estar calado, a não lhes dizer nada, não criar ainda mais confusão. E quando for efetivamente para os ajudar, ser com informações que de facto sejam úteis, que sejam relevantes para a ação que eles têm de fazer. Agora, selecionar essas informações úteis e relevantes é também um sinal de conhecimento e de maturidade. E é aquilo que nós vamos olhando ainda para, muitas vezes também para treinadores, quando olhamos para a ação deles nos bancos, vemos que alguns passam o jogo inteiro a gesticular, a dar informação, mas isso de facto chega muito pouco aos jogadores, tem muito pouco impacto sobre os que estão em jogo e por vezes esse impacto é até contraproducente. Agora, é mais uma vez a capacidade que temos de ter de perceber que este excesso de informação, mais do que ajudar, pode prejudicar os jogadores, porque de facto o que estamos a fazer é aumentar o ruído, quando aquilo que se pretende é que os jogadores possam ser capazes de selecionar bem a informação e, por vezes, principalmente quando estamos a aprender, se tivermos menos informação para selecionar, talvez consigamos ser mais eficientes na seleção dessa informação. Sim, sim, de acordo, professor. Ok, então vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho e falar agora um bocadinho de forças e de cadeias cinéticas. No fundo, já vimos, existem 5 componentes da força: a direção, o sentido, a intensidade, o ponto de atuação e o tempo de atuação dessa força. Este foi apenas um pequeno vídeo para vos reforçar a importância de não ignorarmos as diferentes componentes da força. Às vezes, quando falamos em força, temos apenas a capacidade de valorizar a intensidade da força e achamos que tudo se relaciona com a intensidade de força, com o fazer mais ou menos força. Mas o mais ou menos força não é determinante, até porque mais força não é melhor força. Aquilo que devemos procurar é o resultado, que o resultado das forças, porque efetivamente na prática não fazemos só uma força, fazemos várias forças, temos vários grupos musculares, vários músculos a realizar força, então é que essa força resultante seja tão útil quanto possível e tão grande quanto necessário. E este pequeno exemplo, aquilo que vos mostra é que quando falamos de força resultante, o que nos interessa, por vezes, não é aumentar a intensidade da força que fazemos, mas alterar alguma das outras componentes da força para termos melhores resultados. Vemos aqui, através do somatório destas duas componentes da força, a preto, quando somamos, esta seria a força resultante
com esta direção, aqui a seta, este sentido, tem aqui a seta, desculpem, a direção, a inclinação da força e a intensidade do comprimento da força. Se nós alterarmos apenas a direção da força, em vez do preto passarmos este tom de azul, sem alterar a intensidade da força, vemos que a força resultante praticamente aumenta 50%. Quer dizer que, por vezes, a opção não deve ser pela intensidade, mas por alterarmos aspectos como a direção da força que exercemos, o ponto de aplicação da força na bola ou o tempo de atuação da força. Aqueles vídeos anteriores que vos mostrei, com aquelas trajetórias de bola que não são lineares e que causam muitas vezes surpresa, quer nos colegas, quer nos adversários, e que são determinantes para o sucesso ou não do remate, resultam não da intensidade da força, mas da direção da força que é exercida na bola, do ponto de atuação e do tempo de atuação da força que é exercida na bola. Mais uma vez, aquilo que importa é a força resultante e não a intensidade da força, olhando apenas para essa componente da força. Tá bem? Por isso, é fundamental termos presente estas 5 componentes da força e percebermos que o resultado das forças que realizamos, que os jogadores realizam, depende de cada uma destas 5 componentes da força. E estas componentes da força, esta força, traduz-se depois, ou a capacidade que nós temos para exercer força, depende da relação centro-massa base de apoio. Como estávamos a falar, e como ficou ali há pouco evidente naquele vídeo da situação de com o Cristiano Ronaldo, a relação centro-massa base de apoio permite-nos aplicar forças sobre o exterior, sobre uma bola, sobre um companheiro, por exemplo, e deslocar. Quer dizer que esta relação tem é essencial, para estas duas ações. Quando nos queremos deslocar, andar, correr, ou quando queremos aplicar uma força sobre o exterior. Por exemplo, se tivermos a olhar para esta situação, uma situação de grande penalidade em que tem a ação de um guarda-redes e de um rematador, se olharmos para a relação centro-massa-base de apoio, verificamos neste momento, por exemplo, olhando para o rematador, a colocação das ancas, da bacia dele e da base de apoio, quer dizer que há aqui informação que nos permite antecipar a ação dele e a trajetória da bola, onde é que ela pode ser colocada, e, por outro lado, também a colocação centro de massa base de apoio do guarda-redes nos dá indicações sobre aquilo que são as possibilidades de deslocamento dele. Ou seja, neste caso, a centro de massa base de apoio permite-nos perceber o deslocamento e, neste caso do rematador, além do deslocamento, a capacidade para aplicarmos força sobre o exterior. Uma pergunta agora, em termos de brincadeira, onde é que a bola vai ser colocada? Tem aqui estas opções, A, B, C ou D. Julgo que estarão a ver o questionário. Peço-vos que possam ir selecionando uma das respostas em função daquilo que vocês, com base nesta informação, conseguem interpretar. Dar aqui mais 10 segundos para as cerca de 15 pessoas que faltam responder poderem fazer. Ok, temos 45
respostas. Vou compartilhar os resultados, creio que todos estarão a ver os resultados. A maioria das respostas foi para a opção B, lado esquerdo do guarda-redes junto ao poste. Depois, a opção A, o lado direito do guarda-redes junto ao poste oposto, neste caso. E 8 pessoas, a opção C, ou seja, o lado esquerdo do guarda-redes, mas antes do poste, no terço esquerdo da baliza, digamos assim. Quem escolheu o lado A quer dizer porque é que escolheu o lado A? Que informação é que lhe permitiu tomar essa decisão? Agora ninguém escolheu o lado A, não é? Porque estas 12 pessoas já saíram todas da sala. Ok, e quem escolheu a opção D? Quer dizer o que é que viu para escolher essa opção? O guarda-redes está-se a movimentar para o lado oposto. E isso quer dizer o quê, Raquel? Que o guarda-redes foi enganado porque é o Cristiano Ronaldo que vai marcar e nós não sabemos qual marca. Estou a brincar, naturalmente. E eu aqui escolhi também uma situação já antiga para vocês poderem não ter memória do resultado final, está bem? Foi propositado. Mas força. Se o pé dele, por exemplo, o pé dele, o guarda-redes não está vendo, mas a gente está. Ele pode estar a ver, nós não sabemos se está a ver. Mas em princípio parece estar escondido. Mas pelo movimento dele é uma batida cruzada no lado direito do goleiro, mas como é o Cristiano Ronaldo e a posição do pé, possivelmente ele vai mudar a última decisão para o lado esquerdo do guarda-redes. Por isso que eu escolhi a opção D. Foi uma questão de sorte, então, Lorival. Eu acho que sim, professor. Um pouco de sorte. Sempre, sempre cai bem um pouquinho de sorte. Mas vamos... Sim, isso é verdade. A sorte nunca fez mal a ninguém. Mas vamos procurar olhar só para esta informação, e eu sei que naturalmente é pouca informação, está bem? Há aqui mais informação que é relevante, nomeadamente aquilo que são, pelo menos, um segundo anterior na ação do rematador, que nos permite também aqui ajudar a responder com maior segurança a esta questão que vos coloquei. Mas, se nós olharmos para esta colocação, centro de massa base de apoio do jogador que remata, se ele quisesse, vou tentar aqui fazer um desafio, para ver se é capaz. Se ele quisesse colocar a bola ali, onde é que ele tinha de aplicar a força na bola? Podem falar. Da bola. Não percebi, Carolina. Do lado direito da bola, mais ou menos. Exatamente, ou seja, ele tinha de aplicar a força na bola por aqui, para ela ir nesta direção. Bem? Para ele aplicar aqui a força na bola, com este pé de apoio colocado como ele está, e com o centro de massa inclinado como está aqui, ao aplicar a força na bola com este sentido e esta direção, toda a força tem uma reação, uma força de reação que é de sentido oposto. Na mesma direção, com a mesma intensidade, mas sentido oposto. Quer dizer que se este pé direito dele fizesse força para empurrar a bola para ali, como ele tem o pé esquerdo colocado desta maneira e o centro de massa inclinado para cima do seu pé esquerdo, ele não seria capaz de suportar esta força de reação que ia sofrer da bola, e então o que é que iria acontecer? Rodrigo? Provavelmente ia cair. Exatamente. Provavelmente ia cair, ou se não caísse ia ficar muito desequilibrado. Não sei se já repararam no jogador do Porto a marcar as grandes penalidades ao ataque. Ele faz frequentemente isso. Quando quer enganar o guarda-redes,
o finalizar dele da ação é um finalizar completamente em desequilíbrio, em que ele parece que fica com os membros inferiores completamente trocados. O que é que ele está a fazer? Ele procurou dissimular o movimento dele, a força que ia aplicar na bola, e no último momento, para alterar esse movimento que trazia, a forma que ele tem de compensar a força de reação que exerce na bola, que quanto mais intensidade tiver, maior é também a intensidade da força de reação, ele, para evitar cair, tem de ser muito rápido a reajustar o centro de massa face à base da força. É possível treinar isso, e este exemplo deste jogador do Porto é, creio eu, um bom exemplo desses. Neste caso, se eu quisesse colocar a bola aqui na opção A ou na opção B, muito provavelmente iria ou cair ou ficar muito desequilibrado para este lado. Quer isto dizer, então, que esta seguramente que não era a opção certa. Ou seja, a opção A, a opção B, muito provavelmente não eram opções para o rematador com base nesta informação que temos aqui. A informação do guarda-redes aqui não contribuía para a nossa resposta, porque nós só com esta informação aquilo que conseguimos perceber é que ele se vai deslocar para onde? Para a sua direita. Exatamente, para a sua direita. Porquê? Porque está a levantar o seu pé direito, está a começar a esticar o seu pé esquerdo e tem o seu peso a ser deslocado para a sua direita. Ou seja, ele vai fazer aqui a extensão do seu membro inferior esquerdo, deixar-se cair ou atirar-se para o lado esquerdo. Está bem? Porque é que ele se deixa cair? Porque se ele quiser fazer força, mais uma vez, se fizesse força aqui como está, nesta posição com este pé, se ele fizesse força para aqui, que a força normalmente tem a mesma direção do posicionamento da projeção do centro de massa, quer dizer que ele se atiraria para aquele lado. E aquilo que nós vemos nesta posição é que ele não se quer atirar para cima, ele vai querer atirar-se para este lado. Então o que é que se faz? Baixa-se o centro de massa, deixa-se o centro de massa deslocar sem se fazer força neste pé do sítio onde se quer atirar. Para quê? Para se conseguir fazer uma força mais nesta direção, para que a reação seja então mais na direção que nós pretendemos. Isto se eu conseguisse fazer setas, naturalmente. Está bem, muitos anos. Por isso, aqui, mais uma vez, a informação era apenas para percebermos o movimento do guarda-redes, que de facto não tem relação, devia ter, mas não tem relação com a ação do rematador. Ou seja, já percebemos então que o rematador pode colocar a bola ou no C ou no D. Com base nesta informação, haveria aqui um outro indicador que seria importante para distinguirmos se seria C ou seria D, que seria a colocação do pé que vai bater na bola e a trajetória, o movimento deste membro inferior que vai bater na bola, tá? Porque é ela que vai determinar se a bola depois vai mais um bocadinho para aqui ou mais outro bocadinho para ali, porque vai ter influência sobre o ponto de aplicação da força na bola, que alterando meia dúzia de graus para um lado ou meia dúzia de graus para o outro, é o suficiente para a bola entrar mais aqui, mais aqui, mais aqui ou mais aqui, está bem? Por isso, só com base nesta informação, eu aceito que vocês não soubessem distinguir ou tivessem maiores dificuldades em distinguir entre o C e o D, mas não deveriam ter escolhido nenhuma das outras duas opções. Está bem? Vamos agora então ver. Não, só queria apagar aqui este. Já está. Agora aqui de diferentes perspectivas, com diferentes ângulos para poderem ver um movimento, diferentes velocidades também. Reparem em alguns detalhes, colocar novamente a situação. Colocação do pé de apoio, vejam como eu coloco o pé de apoio ligeiramente
à frente em relação à bola, vejam a colocação do pé de apoio que está virado para o sítio onde ele vai colocar a bola, onde vai rematar, vejam a trajetória da corrida que ele leva, a colocação do membro inferior que vai bater na bola. Ou seja, nesta ação aqui, neste remate, não há qualquer preocupação em dissimular a trajetória que se pretende para a bola. Não é? É bastante previsível com os indicadores que são fornecidos, trajetória, velocidade do movimento, colocação do pé de apoio, colocação do pé, trajetória do movimento do pé que vai bater na bola. Quer dizer que estas são informações que nos permitem antecipar a trajetória da bola e que, naturalmente, se nós as transmitirmos aos jogadores, neste caso ao guarda-redes, aquilo que vamos fazer é aumentar as possibilidades de ele ter sucesso. Porquê? Porque estamos a ajudá-lo a escolher os estímulos mais apropriados para a tomada de decisão que ele tem que tomar. Voltando outra vez atrás, entradas sensoriais e tratamento central, estamos a dizer ao guarda-redes onde é que ele se deve focar, que tipo de informações deve recolher e como é que deve tratar essa informação para decidir se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Se a bola vai ser rematada para a sua esquerda ou para a sua direita. Está bem? Por isso, ficou aqui também evidenciada que através desta compreensão das forças das cadeias cinéticas que estão envolvidas no movimento, desta relação centro-massa base de apoio, conseguimos recolher informações importantes para tomar decisões. Estas informações, algumas delas que falamos, têm também associados este conceito de cadeia cinética, que já falámos, são um conjunto de articulações, segmentos corporais, músculos e tendões que estão envolvidos num movimento, que quanto maior for a cadeia cinética que nós utilizamos, maior é a capacidade que temos para exercer força. Por isso é que, se repararam na situação anterior, vejam a inclinação do tronco do crescente ronaldo, a utilização dos membros superiores, tudo isto são segmentos corporais que, o aumentar da cadeia cinética, que lhe permite aumentar a intensidade da força, a capacidade de realizar força que ele vai aplicar sobre a bola. Não é? Ok. Alguma dúvida, alguma questão sobre aquilo que apresentei anteriormente? Não? Claro. Vamos agora falar de acumuladores e transformadores de energia. Isto de uma maneira muito simplificada quer dizer que nós só conseguimos colocar a bola em movimento através de um processo de acumulação e transformação de energia. Temos de, para fazer a bola mexer, tocar na bola, mas para tocar na bola temos de aplicar uma força sobre essa bola. E essa força não aparece por magia. É fruto, se quiserem de uma maneira muito simplificada, daquilo que é a acumulação de energia, a energia química, que depois se transforma em energia muscular e que a seguir, transformada em energia cinética, quando colocamos as massas do nosso corpo em movimento, ao serem transmitidas à bola, vão fazer com que esta tenha uma velocidade. Está bem? A bola não tem força, tem velocidade. Está bem? Por isso é importante termos a noção, através deste conceito muito simplificado, da importância da alimentação, da importância do descanso, do repouso dos jogadores, da importância da hidratação, da importância, de facto, de eles poderem ter tão boas condições quanto possível para que esta energia muscular seja também tanta quanto possível, para que eles a consigam transmitir em termos de energia cinética à bola nas condições necessárias para esta poder ter as trajetórias pretendidas e as velocidades pretendidas também pelos jogadores. Quer dizer que nós, para conseguirmos meter a bola em movimento, conseguirmos andar, temos de acumular e transformar energia. Quanto mais eficientes formos nesta acumulação e nesta transformação de energia, melhores também serão as nossas capacidades de podermos ter sucesso, podermos melhorar o nosso diferencial de tempos e alcançar os nossos objetivos no futebol. Está bem? Há aqui uma outra ferramenta que também é importante e que tem a ver com a noção de variáveis e indicadores. Temos falado de variáveis, já vimos que o tempo é a variável-chave para entender o futebol, que este tempo depende de outras variáveis, em primeira linha do espaço e da velocidade.
mas temos de ter a noção de que variável é algo que é modificável, que, como o próprio nome indica, se altera, varia. Né? Por exemplo, a frequência cardíaca. Nós podemos ter uma frequência cardíaca mais elevada ou mais baixa, por exemplo. E que, normalmente, as variáveis têm associadas um indicador, ou seja, algo quantificável. Neste caso, por exemplo, os batimentos por minuto. Ou seja, nós, quando queremos medir a frequência cardíaca, queremos medir esta variável, temos de perceber que há um indicador que nos permite esta quantificação. Neste caso, a frequência cardíaca são os batimentos por minuto. Quando queremos medir o tempo, a variável tempo, que normalmente o indicador são os segundos ou os décimos de segundo ao nível do humano. Tá bem? Não faz muito sentido falarmos em centésimos ou milésimos de segundo, porque ao nível do humano são escalas que não têm significado. Tá bem? Nós não conseguimos, de uma maneira muito objetiva e sendo muito pragmática, não conseguimos ir muito além dos décimos de segundo naquilo que é a nossa intervenção para a melhoria dos jogadores. Por isso, falar em milésimos de segundo pode ter aqui o sentido do rigor na precisão que nós conseguimos fazer de quantificação, mas de facto não é significativo irmos a essa escala. E isto é importante para nós percebermos que as variáveis, mais uma vez, devem ser associadas a indicadores, algo que nos permita quantificar. Porque, no fundo, aquilo que nós temos é a noção de um diferencial de tempos no jogo de futebol. Nós precisamos de saber como é que ganhamos vantagem nesse diferencial de tempos. Como é que eu diminuo esse tempo? E para eu saber como diminuo um tempo, eu tenho de quantificar que tempo é esse. E para quantificar, preciso de um indicador, de uma unidade de medida, que me permita saber objetivamente o que é que eu estou a falar. Não é? Então, quando falamos de variável tempo, o indicador habitual são segundos, décimos de segundo. Quando eu falo da variável espaço, o indicador habitual são os metros. Podia falar em quilómetros, mas no jogo de futebol, claramente os quilómetros têm algum significado. Não sei o que eu quero falar, por exemplo, das distâncias percorridas, mas mesmo assim depende da posição dos jogadores. Se eu falar da distância percorrida por um guarda-redes, o quilómetro não tem significado, mas se eu falar por um jogador do meio campo, o quilómetro já passa a assumir algum significado, porque é normal eles percorrerem 6, 7, 8 quilómetros, está bem? Mas, em regra, a unidade de medida habitual é o metro. Não é? Se eu falar em velocidades, aqui já posso ter também metros por segundo ou quilómetros hora, com a quantificação das velocidades. Não é? Por isso, mais uma vez aqui, o que esta ferramenta nos diz é que as variáveis têm sempre associados indicadores e que nós, para podermos analisar aquilo que está a acontecer com os jogadores, devemos procurar quantificar coisas. E essa quantificação é feita através de indicadores que nos permitem entender o que está a acontecer com aquela variável. E por isso é que devemos quantificar para termos uma dimensão objetiva ou o mais objetiva possível daquilo que se passa no fenómeno. Não é? Há aqui uma outra ferramenta também, que é relevante, que tem a ver com a noção de tendências evolutivas contraditórias. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que há variáveis que se relacionam entre si e que algumas delas provocam uma reação oposta em outras. Ou seja, o aumento de uma variável implica a diminuição de outra variável. Por exemplo, quando eu pretendo aumentar a velocidade da bola, este aumento da velocidade da bola implica uma diminuição da precisão da mesma. Se quiserem, de uma forma muito simplificada, são estas duas retas que temos aqui, a vermelho a velocidade da bola, verde a precisão da bola, que quer dizer que
há um ponto de equilíbrio onde eu vou poder ter uma velocidade que não é muito elevada, mas vou poder ter uma precisão que também não sendo muito elevada pode permitir alcançar os meus objetivos. Mas o fundamental é eu perceber que para velocidades de bola muito elevadas eu tenho menor capacidade de controlar a precisão da trajetória desta. Pelo contrário, se eu quiser privilegiar a precisão da bola, exatamente o sítio onde vou colocar a bola, que eu tendo a fazer isso com velocidades de bola mais baixas. Por isso esta noção de tendências evolutivas contraditórias o que nos diz é que eu não consigo ter sempre duas variáveis a evoluírem no mesmo sentido. Há algumas variáveis que, para eu as aumentar, eu vou pagar o custo de diminuir outras. Este é o exemplo talvez mais evidente e mais relevante no futebol. É se eu quiser aumentar a velocidade da bola, eu vou diminuir a capacidade que tenho de a colocar no sítio pretendido. E por isso é que às vezes acontecem situações destas. Os jogadores estão focados muito mais na velocidade que querem colocar na bola e esquecem-se que essa velocidade vai ser paga com diminuição da precisão, que algumas vezes faz com que a bola bata no poste e não entre. Quer dizer que muitas vezes, muito frequentemente, principalmente quando falamos de remates a distâncias relativamente curtas, próximo da baliza, a melhor opção é diminuir a velocidade da bola para aumentar a precisão. Porque se eu conseguir colocar relativamente longe do guarda-redes, suficientemente longe do guarda-redes, mesmo que ela entre devagar na baliza, o tempo que o guarda-redes demora a chegar lá é maior ao tempo que a bola demora a chegar lá. Então é importante os jogadores perceberem que não devem rematar sempre à mesma velocidade, não devem querer privilegiar sempre intensidades de força muito grandes, não devem querer privilegiar sempre acumulações de energia cinética muito grandes, mas devem procurar optar por velocidades de bola que sejam ajustadas à precisão que eles precisam naquele momento para colocarem a bola onde querem. Por isso, não há só uma forma de rematar, não há só uma forma de passar. Há muitas formas de fazer chegar a bola à baliza, com diferentes partes do corpo, diferentes partes do pé, para a bola ter diferentes velocidades, para ter diferentes trajetórias. E aquilo que fará a diferença entre os bons jogadores e os outros é precisamente esta capacidade de reajustar, de equilibrar a velocidade que a bola precisa de ter para o espaço que ela precisa de percorrer para chegar ao sítio desejado na baliza naquele momento. Dúvidas até aqui? Não? Ninguém quer perguntar nada, esclarecer nada, clarificar nada daquilo que tenha sido trabalhado? Não? Ótimo. Então, o que eu vos vou propor é, para a próxima aula teórico-prática, cada um de vocês, com base nestas ferramentas que trabalhamos hoje, vai escolher uma situação qualquer de jogo que pretenda e procurar utilizar estas ferramentas para explicar essa situação. Bem? O que eu vos sugiro é, vão procurar um vídeo qualquer de um jogo, de uma situação que os agrade, façam o download desse vídeo, dessa imagem, guardem essa imagem, esse vídeo, e através destas ferramentas que falamos, deste modelo dos desportos coletivos e de algumas destas ferramentas que falamos na aula de hoje, eu vou já colocar esta apresentação no Moodle, para vocês poderem ter acesso à mesma também, que procurem analisar essa situação utilizando estas ferramentas, está bem? Todas as ferramentas que possam ser úteis para compreender o que aconteceu nessa situação, vocês podem e devem utilizá-la, está bem? O objetivo é explicarem a situação. Quanto mais detalhadamente conseguirem fazer, melhor. Está bem? Toda a gente percebeu qual é que é a proposta? Então, eu dou por terminada a aula de hoje. Tem aqui ainda algum tempo, se quiserem aproveitar esta meia hora da nossa aula, precisamente para fazerem este trabalho. Está bem? Sugiro que possam ir então à
à net, procurar uma imagem, uma situação de um jogo que vos agrade e procurem utilizar estas ferramentas para compreender, para explicar essa situação. Está bem? Eu vou ficando por aqui, nesta sala, se alguém quiser esclarecer alguma dúvida, colocar alguma questão durante este tempo, estou aqui ainda ao vosso dispor. Se preferirem por e-mail também enviar, também o podem fazer. Tá? Amanhã, na aula teórico-prática, partimos daqui, deste vosso trabalho, para depois funcionar. Está bem? Combinado, professor. Combinado. Analisamos centros de massa, velocidades e isso, né? Tudo aquilo que for relevante, vejam, porque aqui as situações são sempre distintas e nem todas as ferramentas podem ser úteis para permitir analisar aquela situação. Por isso, escolham uma situação e vejam se estas ferramentas que nós utilizamos agora vos ajudam a explicar, a compreender essa situação. Provavelmente, todas as situações podem ser explicadas, compreendidas através da utilização de algumas destas ferramentas. Bem? Se tiverem depois alguma dificuldade, eu ajudo-vos também, mas o ponto de partida é precisamente destas ferramentas. Ok. Tá bem?